Salmos de número 32. O que nos faz alegres? O que nos faz alegres? Talvez essa, irmão, seja a geração que mais busca por felicidade. Talvez essa seja a geração mais hedonista de todos os tempos. Geração que vive em função do prazer próprio, da alegria própria. Uma geração que quer construir uma carreira para satisfazer os seus prazeres, as suas vontades, para se sentir alegre. Uma geração que quer construir relacionamentos porque quer se sentir alegre. Uma geração que quer consumir cada vez mais porque quer se sentir alegre. Uma geração que quer ser alegre a qualquer custo, ainda que isso custe a alegria de outras pessoas. Nós não temos vivido um tempo mais individualista quanto este, de uma geração que busca uma alegria a qualquer custo, mas muitas vezes tem buscado alegria em coisas erradas. É legítimo nós desejarmos alegria. É legítimo você querer ser alegre. E não é só legítimo, como você deve buscar alegria. Como você deve desejar alegria. Como você deve ser alegre. Mas a pergunta e a questão é, qual é a base da sua alegria? Em que você tem baseado a sua alegria? Você tem buscado alegria, você tem desejado alegria, mas sobre qual base? Sobre uma profissão? Sobre um casamento? Sobre filhos? Sobre uma igreja? Sobre uma cidade? Sobre um governo? Um partido? Sobre o que você tem construído e edificado a sua alegria? Sobre o quê? O que te faz alegre? O que nos faz alegre hoje? E eu encontro no livro de Salmos, irmãos, a resposta para isso, sobre aquilo que deve ser a base da nossa alegria. O interessante é que o livro de Salmos, geralmente, ele é muito usado para abertura de culto, para estampar versículos em para-choque de caminhão, ou em vidros traseiros de carro, ou para estampar camisetas, ou para fazer parte de letreiros na cidade, ou pinturas em muros. E muitas pessoas desconhecem o poder dos salmos para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos expressar a verdade. E eu gostaria de ler com vocês, então, os Salmos de número 32. Eu coloquei ali no projetor. Essa versão que eu estou lendo é a Almeida século 21, então os irmãos podem acompanhar ali comigo. Salmos de número 32, dos versículos 1 até o 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir, e eu te darei conselhos sobre minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos, não só de ouvir a tua palavra, mas de sermos por ela nesta noite ministrados, Senhor. Eu me coloco diante de ti, também a esta igreja, Senhor. Fale conosco. Fale ao meu coração. Fale ao coração de cada um dos meus irmãos e amigos que estão aqui essa noite. Fale conosco, Pai. Nós precisamos da tua palavra. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, pois eu não sou digno de estar aqui. Tenha misericórdia de nós, pois não somos dignos de ouvir a tua palavra. Mas eu te agradeço
pela rica misericórdia e graça que abundou em Cristo sobre nós e que hoje nos deu o privilégio de podermos estar aqui e ouvir essa palavra, mesmo que indignos somos de ouvi-la. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor trate conosco e que o Senhor jamais, ó Deus, jamais tire de nossos corações o desejo por ela, o amor por ela, a prioridade por ela. Entrega este momento nas tuas mãos, ó Pai. Fale ao meu coração e ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos ele é bem interessante, irmãos, porque ele não é só o livro que está no meio da Bíblia, e que talvez todo mundo conheça, mas ele é um livro bem peculiar por causa das suas características. Ele é um livro que é dividido, na verdade, em 5 sublivros. E o livro de Salmos ele é bem interessante porque ele não tem um autor central. O livro de Salmos ele é composto por vários autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, e autores até que são anônimos, que nós não sabemos quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, em que circunstância. O livro dos Salmos é interessante porque ele também é um dos livros da Bíblia que levou mais tempo para ser, talvez, compilado ou organizado nessa forma que nós temos aqui. Porque aqui nós temos salmos, por exemplo, de Moisés, que datam ali possivelmente 13 ou até 14 séculos antes de Cristo. E temos salmos que foram escritos depois do período pós-babilônico, 4 séculos antes de Cristo. Possivelmente, durante todo esse período, vários salmistas, vários homens de Deus foram usados para escrever estes salmos. Possivelmente podem ter salmos que antecedeu a Moisés, ou depois até do período babilônico, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que esse livro é de fundamental importância, não só para o contexto bíblico, mas para nós. O interessante é que cada salmo aqui, ele foi escrito por pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus, e eles quiseram transcrever isso, e fizeram isso em forma de poesia, e é o que nós conhecemos como a poesia hebraica. E depois essas poesias, elas passaram a ser cantadas no templo, no momento de culto, e também foram cantadas ali na igreja do primeiro século. Salmos, ele é bem interessante, é um livro muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Acredita-se que quem compilou os salmos nessa forma que nós temos hoje na Bíblia foi Esdras, mas também a gente não tem certeza de quem foi. Mas o que nós sabemos é que é um livro que foi inspirado por Deus e que tem muito a nos ensinar. Este salmo particularmente é um salmo de Davi, tá? Possivelmente ele foi escrito depois dos seus pecados ali que ele cometeu de adultério, homicídio e dissimulação. Este salmo, ele entra numa classe de salmos que se chamam salmos penitenciais. São 7 salmos que fazem parte dessa classe. O salmo número 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Salmos que expressam a penitência do salmista em relação ao seu eu, ao seu pecado, à vida que eles levavam e viviam. E o interessante é que você olhar aí na sua Bíblia, no subtítulo está escrito o que? O masquil de Davi. O que é um masquil? É um cântico de instrução, ou um tom de melodia musical, que era para ser seguido quando ele fosse cantado. Talvez um tom mais melódico, um tom mais de lamentação, um tom que trouxesse um ar mais de penitência, de meditação. Tá? E ele é usado pelos judeus até hoje, irmãos. No final do dia da comemoração, no final da comemoração ali do dia anual deles de expiação, Yom Kippur, os judeus fazem a leitura e cantam estes salmos. E também entre os cristãos romanistas, os católicos romanos, este salmo ele é lido na quarta-feira de cinzas. Depois da festa do carnaval, de tudo aquilo mais, aí vamos ler o salmo penitencial, né, para limpar os pecados. O tema central deste salmo é a alegria do homem que recebe o perdão e a graça soberana de Deus. Então, para nós entendermos um pouco esse salmo, eu dividi ele aqui em 6 partes, irmãos, para nós entendermos aquilo que o salmista se refere quanto ao motivo da sua alegria. Qual era o motivo da alegria de Davi? Em 6 partes aqui vamos entender primeiro o que significa, o que era o motivo da alegria de Davi, para depois entendermos o que isso tem a ver conosco em nossos dias. Primeira parte, aqui o salmista ele expressa a sua alegria baseada em quê? Baseada no perdão.
versículos 1 e 2. E essa alegria é expressada quando ele usa por 2 vezes a expressão bem-aventurado. Ali nos versículos 1 e 2 ele começa dizendo bem-aventurado, no versículo 1, e no versículo 2 também bem-aventurado. Essa expressão na Bíblia significa uma intensidade de alegria muito grande, em alguns contextos, uma intensidade de alegria até que não pode ser calculada. Por exemplo, quando Jesus vai usar essa expressão ali no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, é uma expressão, é uma alegria que não pode ser calculada. Então, quando ele fala bem-aventurado é o homem, então significa que é uma alegria que não pode ser calculada e imensurada. Não há como definir. É uma expressão que não cabe uma definição. Então, o salmista, ele usa essa expressão 2 vezes no início do seu salmo. E ele expressa ali, então, que bem-aventurado ou mais do que feliz é o homem que recebe o perdão de Deus. Que tem a sua transgressão perdoada. Olha ali no versículo 1, ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então ele diz que um homem é mais do que feliz, um homem ele é extremamente feliz, ao ponto de ser impossível de calcular a intensidade da sua alegria, quando ele tem a sua transgressão perdoada. E não só isso, quando ele tem o seu pecado coberto, olha a continuação do versículo 1, e cujo pecado é coberto. O salmista aqui, ele quer ensinar e quer mostrar àquelas pessoas que possivelmente leriam ou cantariam o seu salmo, que a base da alegria de um homem não está nas coisas que ele conquista, mas naquilo que ele recebe sem mérito algum, que é o perdão das suas transgressões e a cobertura de todos os seus pecados. Mas ele continua dizendo o que no versículo 2? Que a alegria de um homem deve estar no fato de ele não mais sentir culpado. Versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Devemos sim reconhecer as nossas transgressões, o nosso pecado, mas viver como crente galinha de Angola não, irmãos. Viver com aquele espírito de autocomiseração, coitadinho de mim, ai de mim, fraco de mim, ou como tem usado aí muito a expressão nos nossos dias, né? Crentes mimimi, pessoas mimimi, cheio de mimimi aqui, ali, ai ali, não pode falar isso que o irmão se dói, não pode tocar naquilo que o irmão não gosta, não pode fazer isso que ninguém se alegra. O salmista está falando que mais do que feliz é aquele homem que reconhece sim que ele tem seus pecados, as suas transgressões, e a alegria está baseada no fato de que ele recebe então o perdão e a cobertura dessas transgressões, desses pecados, mas também está no fato dele entender que o Senhor não atribui a ele culpa nenhuma. De que ele é uma pessoa que não mais possui culpa e nem engano. Continuação do versículo 2. E em quem não há engano. Então, a alegria do salmista aqui, em primeiro lugar, ela está baseada no perdão de Deus. Ele tem a sua transgressão perdoada, tem o seu pecado coberto. Com isso ele se sente totalmente sem culpa diante do Senhor e também sem engano. Não é enganado pelo pecado, pela carne, pelos seus desejos interiores. A segunda parte do salmo, então, o salmista ele continua progredindo aqui e ele vai falar do sofrimento por causa da falta da sua confissão. Ele expressa em primeiro lugar, olha, a alegria está baseada nessa coisa, mas está baseada, no perdão do Senhor. Não nessa coisa, mas no perdão do Senhor. Só que eu sofri porque eu não confessei os meus pecados. Eu sofri, e aí ele vai expressar o seu sofrimento por causa da falta de confissão. Versículos 3 e 4. A falta de confissão, por quê? Porque ele se calou, olha o início do versículo 3. Enquanto me calei. Ele se calou. Enquanto os seus pecados, as suas transgressões o consumiam. E ele vai falar isso, irmãos, a respeito das consequências dessa falta de confissão. E, lógico, se não há confissão, não há perdão. No sentido de que o perdão se torne prático. Cristo nos perdoou lá na cruz, irmãos, mas não se engane, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se arrepender deles. Então o salmista fala, olha, eu me calei e o fato de eu ter me calado, então trouxe algumas consequências para a minha vida. Quais consequências? Bom, primeiro as consequências nos ossos. Enquanto me calei, continuação do versículo 3, meus ossos se consumiam.
Eu não sei se algum irmão ou alguém aqui, não é algo bom para se sentir, mas de repente sentiu ou conhece alguém que teve dor nos ossos. É terrível, irmãos. O meu avô já está com 88 anos e ele está com desgaste no quadril. Ele não tem mais nenhuma cartilagem no quadril. E ele sempre foi uma pessoa que caminhou muito. Sempre gostou de andar, de caminhar, de dançar. Ele ia para os forrozinhos com a minha avó e dançava. E agora ele não consegue nem levantar da cama direito. E ele reclama por causa da dor. Mesmo quando ele não mexe nada dos seus membros inferiores, ele sente muita dor porque é osso batendo com osso. E o médico disse para ele: seu Ismar, não tem mais solução. Se o senhor, a gente pode tentar fazer uma cirurgia, mas o senhor pode morrer na mesa. Pela idade. E mesmo que o senhor faça a cirurgia, ela pode não funcionar porque a sua recuperação é muito lenta, o seu organismo já não produz mais aquilo que é necessário para que a cirurgia tenha efeito. Então ele sente uma dor terrível, irmãos, terrível. E ver ele naquela situação, uma pessoa que gostava, andava muito, ele ia a pé da casa dele ali no Redentor até o centro da cidade todo dia. E ver aquela pessoa na cama sem poder levantar. Davi diz aqui: os meus ossos, de tanto doer, eles se consumiam dentro de mim. E isso gerava o que nele? Continuação do versículo 3, um gemido. Os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Eu não sei se também alguns aqui viram alguma pessoa em estado terminal, onde a pessoa fica com aquele gemido agoniante, irmãos. É o gemido da morte. Davi está dizendo: olha, meus ossos estavam se consumindo dentro de mim, se esfarelando, ao ponto de gemer o dia todo. E não só isso, ele não só sente as consequências da falta de confissão no seu corpo físico, mas aí ele sente também, irmãos, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu espírito. Versículo 4, ele vai sentir o peso da mão de Deus. Ele vai dizer o seguinte: porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. A sua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Sentir o peso da mão de Deus deve ser pior do que qualquer dor física que o homem possa sentir. Ao mesmo tempo que ele inicia o salmo dizendo que a base da alegria do homem está no pecado perdoado, na transgressão perdoada, no fato de ter sido tirada a culpa dele, de não haver mais engano em seu coração, ele também reconhece que a falta da confissão desses pecados, das suas transgressões, tem levado ele quase à beira da morte, ao ponto de ele se sentir totalmente esgotado. Continuação do versículo 4, meu vigor se esgotou, o vigor se esgotou. Eu não sei aqui se alguém já foi atleta, ou já correu, já jogou, já fez alguma prática esportiva, mas eu lembro algum tempo atrás, lá no século passado, quando eu ainda era um atleta meio em forma, e eu lembro que uma vez nós fomos disputar um campeonato, eu jogava basquete, mas também disputava atletismo. Eu fui disputar uns jogos regionais, então, naquela época, os juniores, né, os juvenis, eles podiam disputar uma categoria, uma modalidade coletiva e uma modalidade individual. Então, eu jogava basquete e disputava atletismo. Corria a prova dos 100 metros e corria a prova dos 400 metros. E aí eu lembro na prova dos 400 metros, que eu tinha dois rapazes do meu lado, que eu via eles nas provas anteriores e eles corriam muito. Falei, eu não vou conseguir ganhar desses caras. Eu falei, eu vou ter que sair na frente já, assim, na estilingada, correndo, para poder ter uma vantagem sobre eles. Irmãos, eu saí igual um doido. 400 metros, já saí na frente correndo, dei aquela olhada para trás e estavam lá atrás. Falei, ganhei a prova. A hora que passou os 200 metros, irmãos, a língua já estava para fora, o coração já estava querendo sair pela boca. E eu, aquele desespero, estava se esgotando, aí eu vendo eles passando por mim, assim, indo embora. Sentir o esgotamento físico, irmãos, os irmãos não têm ideia do que é isso. Eu vou contar aqui esse caso que aconteceu conosco. Uma vez nós éramos recém-casados. Ela não vai gostar muito de eu contar isso aqui, não. Mas nós éramos recém-casados e um dia a Valéria falou, vamos na casa da minha mãe de bicicleta?
Eu falei, você tem certeza? Não, vamos. Eu falei, olha, faz tempo que a gente não anda de bicicleta. Não, que isso, eu sempre andei. E nós estamos em forma, somos jovens. Tínhamos aí, éramos novinhos, irmãos, 21, 22 anos. Então tá bom. Eu moro aqui no Parque Paulista, né? E minha sogra no Cardia. 5 quilômetros de bicicleta. O que é 5 quilômetros, né, Samuel, de bicicleta? Irmãos, a hora que chegou ali no horto, a pressão da Valéria, sei lá, se caiu, se subiu, só sei que ela desmaiou lá na calçada, a bicicleta largada no meio do asfalto, eu desesperado, não sabia o que eu fazia, se eu chamava a ambulância, eu catava ela no colo, se eu me desesperei, porque ela, estou passando mal, foi ficando branca, pálida. O vigor se esgotou. Davi, ele diz aqui, Senhor, do tanto que a tua mão pesava sobre mim, meu vigor se esgotou. Perdi o fôlego, perdi a respiração, não me sentia mais vivo. E não só isso, irmãos, olha como ele termina, como no calor da seca. Ele se sentiu esgotado como no calor da seca, como uma pessoa que está exposta ao deserto, ao sol escaldante, sem água. E ele vai dizer a respeito do sofrimento por causa da falta de confissão. Mas aí, se o salmo terminasse aqui, talvez nós entraríamos em desespero. Mas Davi continua, e a terceira parte do salmo, então, ele vai falar a respeito do caminho da redenção, dos versículos 5 até o 7. Ele sim diz que a alegria está baseada na transgressão que é perdoada, no pecado que é coberto, na culpa e no engano que são tirados, mas ele mesmo não confessou seus pecados, então ele não se sentia alegre. Mas aí ele lembra do caminho da redenção. E qual é o caminho da redenção? Versículo 5. A confissão e o perdão. Confessei-te o meu pecado, e não encobri minha culpa. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então ele sente toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele esgotamento por causa do seu pecado e da sua transgressão, mas ele reconhece e sabe que o caminho da redenção é a confissão. E ele então confessa o seu pecado ao Senhor, e imediatamente ele fala, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele sente o perdão de Deus imediatamente, logo a sua confissão. E aí não termina aí o caminho da redenção. O caminho da redenção também inclui a piedade e súplicas, versículo 6. Assim todo homem piedoso, todo homem que vive uma vida espiritual declinada no Senhor, o homem que vive uma vida espiritual íntegra diante do Senhor, essa palavra piedade quer dizer isso, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. O homem espiritual, ele vai suplicar ao Senhor, ele vai ser piedoso. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. O caminho da redenção envolve confissão e perdão, mas também piedade e súplica, uma vida piedosa diante do Senhor e uma vida de súplica. Porque só suplica, irmãos, quem entende que não pode mais fazer nada por si. A súplica de um moribundo ao médico é que ele resolva ali o seu problema de saúde, porque ele já não consegue fazer mais nada por si. E a súplica do pecador é isso diante do Senhor, porque ele se sente um moribundo. Ele não consegue mais resolver o estado da sua alma. E ele suplica ao Senhor. E aí o caminho da redenção inclui o quê? Diante da confissão, diante da súplica, da piedade, proteção e alegria. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. O caminho da redenção traz essa sensação, essa tranquilidade. Ainda que o próprio salmista fale, eu caminho pelo vale da sombra da morte, né? Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. O caminho da redenção inclui confissão e perdão, sim, piedade e súplica, sim. Mas quando a pessoa, o salmista está falando, quando eu fiz isso, eu senti a proteção do Senhor. O Senhor é o meu esconderijo. E eu estou cercado de cânticos de alegria. Mas aí, ele também mostra que esse caminho da redenção tem que produzir algumas evidências. Porque quem caminha pelo caminho da redenção, obrigatoriamente tem que evidenciar que está caminhando neste caminho, através do quê? De duas coisas. Versículos 8 e 9, obediência, versículo 8. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir, e te darei conselhos sobre minha vista.
Então aqui o Senhor falando ao salmista, olha, eu vou te instruir e ensinar o caminho que você deve seguir. E te darei o conselho sobre a minha vista. Sabe quando os pais assim estão vendo os filhos pequenos, e os filhos pequenos acham que muitas vezes eles estão a uma certa distância dos pais, e os pais não podem vê-los ali no que eles estão fazendo de arte, né? Alguma coisa assim. Mas o pai está vendo ali, olha lá, está fazendo, está só de olho. Eu lembro uma vez que a Gabi era pequena, acho que tinha cerca de 3 anos, e ela tinha uma mania, assim, quando nós íamos ao shopping, principalmente ao shopping, ela tinha uma mania nós segurávamos na mão dela e falávamos, Gabi, não solte da nossa mão. E ela tinha uma mania, tá bom, pai, aí tá ali, de repente ela viu alguma coisa que interessava ela numa vitrine, ela soltava da mão e saia correndo. Aí um dia eu falei para a Valéria, não vai atrás dela, deixa ela. Aí um dia ela soltou da minha mão e correu, a gente estava passando perto da ReHap, ela foi lá para a ReHap, ficou lá. E eu falei, deixa ela. E ela saiu correndo, entrou, saiu da loja e não viu a gente. Não nos encontrou. E ela saiu correndo, irmãos, pelo corredor do Bauru Shopping ali, chorando. E eu atrás, eu estava vendo ela. Ela estava sob a minha vista. Mas ela não estava me vendo. E aí, desesperada, começou a chorar, até que uma mulher viu. Aí a mulher, quando foi de encontro com ela, para saber o que estava acontecendo, aí eu corri e falei, olha, eu sou o pai dela, está tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu catei ela no colo, me abraçou tão forte. E a partir daquele dia, irmãos, até hoje, ela está aqui, vai fazer 13 anos. Qualquer lugar que a gente vai, ela desceu do carro, a primeira coisa que ela faz é entrelaçar o braço dela no meu, da mãe dela, e acabou. Ela não estava me vendo. Ela não sabia onde eu estava. Ela estava ali num desespero, achando que estava sozinha, que o pai tinha abandonado ela, e agora o que eu vou fazer? Eu estou em perigo, cadê meu socorro? Cadê a minha proteção? Mas eu estava olhando ela, irmãos. E não deixaria que nada de mal acontecesse com a minha filha. E o Senhor diz isso para o salmista, olha, você pode estar assim, achando que o seu mundo acabou, mas olha, você está sobre a minha vista. Anda no caminho que eu te instruí. Faça aquilo que eu mandei você fazer. E o caminho da redenção, ele tem que produzir essas evidências, o salmista vai dizer. E não só a obediência, mas a submissão. Versículo 8. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Obediência, mas também submissão, porque muitas vezes nós podemos obedecer, mas sermos insubmissos. Obediência nem sempre significa submissão, mas submissão em todos os casos vai envolver obediência. Então o Senhor diz para ele, não seja como o cavalo, que é preciso do cabresto e freio na boca para controlá-lo, porque senão de outra forma ele não segue pelo caminho que você quer. Então seja submisso ao caminho que eu te ensinei, ao caminho que eu te mostrei. Existe o caminho da redenção, irmãos? Existe, mas esse caminho ele tem que produzir algumas evidências. Deixa eu correr aqui. Quinta parte dos Salmos. Após tudo isso, então, o salmista ele chega a uma conclusão. Após ele mostrar a alegria, no que a alegria do homem tem que estar baseada, no perdão do Senhor. Após ele expressar ali o sofrimento por causa da sua falta de confissão. E após ele também mostrar e revelar o caminho da redenção e a evidência que esse caminho da redenção tem que produzir, o salmista chega a uma conclusão, versículo 10. A primeira conclusão dele é a respeito ao ímpio. O ímpio tem muitas aflições. É a primeira conclusão que ele chega. O ímpio tem muitas aflições. Vai viver aflito, vai ter sempre uma vida aflita e vai ser por aí mesmo. E a segunda conclusão dele se refere ao justo, continuação do versículo 10. Mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Não significa que o justo não vai ter aflições, mas o ímpio não terá misericórdia do Senhor, irmãos. O justo terá. E então ele faz um apelo, termina o salmo com um apelo, versículo 11. Ele diz, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele diz, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. E aí ele diz, cantai, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos, cantai de júbilo. Todos os retos de coração, todos vós que sois retos de coração.
ele termina fazendo um apelo: alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, porque vocês se tornaram, não por aquilo que vocês fizeram, mas foram tornados justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Poxa, Júnior, que bênção, que salmo maravilhoso. Legal, gostei, mas e aí? O que isso tem a ver com a base da minha alegria? O que esse salmo pode me fazer, pode me ensinar, ou pode me fazer mais feliz em meu dia, em meus dias? O que tem a ver este salmo com a minha felicidade? Bom, separei três ensinamentos que esse salmo nos mostra, irmãos, que esse salmo nos ensina a respeito de qual deve ser a base da nossa alegria em nossos dias. A primeira base da nossa alegria tem que estar no perdão. Tem que estar no perdão. Versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então a base da sua alegria hoje tem que estar no perdão. Perdão do quê? Versículo 5: confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se alegre, porque você tem o perdão da sua culpa. Então a base da sua alegria hoje tem que estar no fato de que você é perdoado, e não no fato de que se você recebeu ou não aquilo que você queria, e não no fato de você é ou não pobre ou rico agora. Faz 20 anos que eu me converti, a minha vida não muda. Muda sim, porque agora você vai viver a eternidade com Cristo, e não mais vai morrer a eternidade. Sua vida mudou. Se alegre porque você recebeu o perdão de Deus, o perdão da sua culpa, que é o pior dos seus inimigos. E a pior coisa que poderia acontecer com você era não ter o perdão da sua culpa. E não receber o dinheiro que você queria, não ter a casa que você queria, ou o carro que você queria, ou o emprego que você queria. Não. Alegre-se porque você recebeu o perdão da sua culpa. E o perdão de quem? Versículo 5: tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você recebeu o perdão de Deus. Você recebeu o perdão dele, e se alegre, porque esse perdão custou a vida do filho dele. Custou a vida do filho dele. Eu tenho certeza que ninguém aqui mataria seu próprio filho para quitar a dívida de um estranho com você. Eu sou autônomo, e tem algumas pessoas que precisam me pagar aí. Eu tenho alguns clientes que têm que me fazer alguns acertos e tudo mais. Mas eu jamais, irmãos, mataria minha filha para quitar a dívida dele. Só que Deus fez isso por você, então se alegre. Ele matou o filho dele, a sua dívida foi quitada. A sua culpa foi paga. Se isso não for o motivo da sua alegria em nossos dias hoje, me perdoe. Você está vindo aqui em vão, porque nada vai ser o motivo da sua alegria. Não vai ser casamento, não vai ser dinheiro, não vai ser profissão, não vai ser nada. Se o perdão do Senhor não te alegra, se isso não alegra o seu coração, infelizmente, nada mais vai te alegrar. E eu ouso dizer que o perdão do Senhor também não te alcançou, porque quando Ele nos alegra, quando Ele nos alcança, Ele nos alegra. Ponto. Pergunte para uma pessoa que teve a sua culpa perdoada num país onde existe pena de morte, se ele se sentiu alegre ou triste. Pensa que aqueles brasileiros que morreram lá na Indonésia, eu acho que na Tailândia também teve um que foi condenado à morte lá, uma jovem. Pensa que eles ficariam tristes se eles fossem livres da condenação mortal? Não, eles ficariam alegres, extremamente alegres. Então se alegre, porque você recebeu o livramento da sua condenação mortal. E eu não consigo entender porque hoje tem crentes que não se alegram na presença do Senhor, que não se alegram no fato de poder estar dentro de uma igreja todos os domingos à noite, de poderem cantar ao Senhor, de poderem dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no celeiro, ainda que não haja pastagem nos campos, eu vou me alegrar sempre. Ô geração! Segunda lição que eu aprendo com esse salmo, irmão, sobre qual é a base da nossa alegria em nossos dias, é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E o cuidado de Deus é expresso quando Ele nos preserva. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento.
Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Alegre-se porque você tem o cuidado de Deus. Deus preserva a sua vida. E olhe para a sua vida. Volta o filme aí. Quantas vezes Deus te livrou, até da morte, de situações que você poderia estar morto hoje, de situações onde a sua família poderia estar destruída. Deus preserva a sua vida mesmo quando você vira as costas para Ele. Ele cerca você mesmo quando você não o quer. Então se alegre. O cuidado de Deus também é expresso, irmãos, quando Ele nos ensina, versículo 8, eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir, eu te darei conselhos sobre minha vista. Irmãos, irmãs, se alegre, porque você está aqui essa noite e pode ouvir a palavra do Senhor. Isso é um motivo de alegria, ainda que ela não venha, talvez, massagear o seu ego, mas você pode ouvi-la. Você tem esse privilégio. Você tem esse privilégio. Você tem esse privilégio. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, estar em Moçambique. Lá eu presenciei alguns irmãos que esperam até 9 meses por uma Bíblia. Porque lá não tem. Eles não conseguem comprar, não há lugar que vende. Eles têm que comprar aqui do Brasil ou de outros países, pela internet. E tem que torcer para que isso chegue até eles. E não se perca em alguma alfândega, em algum lugar. Enquanto nossas casas, nós tropeçamos nas Bíblias que temos espalhadas lá, alegre-se, porque o cuidado de Deus está em te ensinar. E se você está aqui essa noite, se alegre, porque Deus está te ensinando. O cuidado de Deus também é expresso quando Ele nos corrige. O cuidado de Deus também está quando Ele nos corrige. Versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O cuidado de Deus também, irmãos, ele se expressa quando Ele nos corrige, e temos que nos alegrar nisso. Eu vou contar aqui outra experiência pessoal, porque eu gosto de usar experiências pessoais. Uma vez a Isabelle, a minha menorzinha, de 5 anos, Valéria mandou ela tomar banho, aí ela não queria tomar banho porque ela estava com machucado no pé. Mas passou a tarde inteira correndo na rua lá e o machucado não doeu. Aí chegou na hora de tomar banho e começou com aquele pampeiro. E aquele grito e não sei o quê, e aquele choro, e levantou o pé, pôs o pé na parede, e a Valéria entrou para dar banho nela. Vai ter que se esfregar, e ela chorando e gritando, e ela começou a falar alto com a mãe dela. E ela começou a querer dar uma lição de moral na mãe dela, com 5 anos. Aí eu sentado no sofá assistindo uma pregação ali na televisão, aquilo já me atrapalhou, já perdi tudo ali, o fio da meada. Aí eu pensei comigo, filha de Adão, deixa de ser comigo. Passei a mão no chinelo, irmãos, não falei nada, abri o box, a Valéria lá, mas dei 2 chineladas assim, que estralou. Falei, se você chorar, se você abrir a boca, e se você não tomar banho, deixar sua mãe dar banho em você, eu vou voltar aqui com a cinta. Sentei no sofá, continuei assistindo a pregação, falei, Senhor, me perdoa. Nossa, agora eu mirei, já perdi a pregação, pastor Fernando, já tinha ido tudo embora. Continuei assistindo ali a mensagem, ela tomou banho, Valéria enxugou ela veio enrolada, irmãos, na toalha, sentou do meu lado no sofá, pôs a cabeça no meu ombro e falou assim, papai, eu te amo. Me perdoa. Eu te amo, papai. Alegre-se, porque o amor, ele é expresso na correção. Se Deus te corrige, é sinal de que Ele te ama, porque Ele não vai corrigir a bastardos, Ele não vai corrigir aqueles filhos que Ele adotou. E não se iluda, pais. Quando você corrige o seu filho, ele entende que aquilo é amor, por mais que ele não goste, por mais que ele reclame, ele vai saber que aquilo é amor, é a expressão do amor. E minha filha de 5 anos colocou a cabeça no meu ombro e disse, papai, eu te amo, depois de eu ter batido nela com o chinelo. Alegre-se, porque o cuidado de Deus também é expresso na correção. Então pare de reclamar.
quando alguém prega alguma coisa que você não gosta, mas isso aí de novo, misericórdia, pastor, só isso que prega. Semana inteira luta, semana inteira problema, eu chego na igreja para ouvir uma palavra, zen, não sei o quê, e lá vem o pastor com cajadada. Irmão, você quer ouvir alguma coisa zen? Vai para um divã, num psicólogo, porque aqui o Senhor te corrige. Porque se Ele não te corrigir, Ele é um pai indolente, complacente, e Ele não é. Então, alegre-se quando o Senhor te corrige, porque o dia que Ele parar de te corrigir, entre em desespero. Em último lugar, qual a base da nossa alegria em nossos dias, segundo o Salmo de número 32? A gratidão, irmãos. A gratidão. A gratidão tem que ser a base da sua alegria, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. A gratidão tem que ser a base da tua alegria. Gratidão por quê? Por aquilo que Cristo já fez. Em Isaías, capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Se você acha que a sua vida minha vida está um caos, é porque você não foi ferido por Deus. Não diga que a sua vida é um caos, porque Jesus enfrentou o pior dos caos que qualquer ser humano poderia enfrentar, irmão. Ser ferido pelo próprio Pai, ser ferido por Deus, ser esmagado por Deus, ser rejeitado por Deus. Cristo foi rejeitado por Deus naquela cruz, quando Ele recebeu os seus pecados, os nossos pecados sobre Ele. Deus o rejeitou naquela cruz. Seja grato ao Senhor por aquilo que Cristo fez. Que isso seja a base da sua alegria, ainda que você não receba nada, ainda que você morra pobre, ainda que você morra até com câncer, mas se alegre, porque Cristo fez algo por você que ninguém faria. E a sua vida não termina, na verdade ela começa. Alegre-se, seja grato ao Senhor por aquilo que Cristo fez, mas também seja grato ao Senhor por aquilo que Jesus está fazendo. Hebreus 13, versículos 20 e 21. E o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Alegre-se, não só pela gratidão por aquilo que Cristo fez por você, mas por aquilo que Ele ainda continua a fazer. Ele está te aperfeiçoando, para que você faça a vontade dEle, se torne agradável a Ele, não a si mesmo. Então se alegre, porque é isso que Ele está fazendo com você, e é isso que Ele está fazendo essa noite. Em último lugar, a gratidão tem que ser a base da sua alegria, por aquilo que Cristo há de fazer. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E aí eu gostaria de terminar então com essa pergunta: por que estamos alegres? Eu não estou perguntando se você está alegre, porque a alegria na vida de um cristão está implícito na Bíblia. Ele tem que ser alegre. A pergunta é: por que você está alegre? Por que você está alegre? Qual é a base da sua alegria? Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar.